Mas bora lá então começar em Apocalipse capítulo 13, ok? Iluminare. Diferente de tudo que você já viu e ouviu de pessoas que não possuem dons, de fato, humildemente, até porque ninguém sabe algo que não lhe é revelado pelos dons, que dão a habilidade de ver o que ninguém consegue ver. Estas habilidades vêm do Criador, portanto, é mérito de quem abriu os olhos. Eu apenas vi, registrei e agora ensino, e vocês devem aprender para ensinar como eu, ou melhor do que eu, em todas as escolas. Essas palavras são do Áquil, tá bom? Da filosofia X. Revelare. Diferente de tudo que você já viu e ouviu. Vê, tantos Cristos, o Cordeiro, tanto Cristos, o Cordeiro, como o leão, o anticristos, a segunda serpente, possuem chifres. Nós dissemos que os capítulos 11, 12 e 13 do Apocalipse falam da encarnação do bem e do mal, em que o bem vai encarnar em dois seres, as duas testemunhas, Moisés e Elias, e o mal vai igualmente encarnar em dois seres, o profeta e o Messias dos judeus, de modo dual, com João Batista e Jesus Cristo. Ora, Malaquias 4 precisa se cumprir. O preparador do caminho precisa se manifestar. Nós já dissemos no grau anterior que muitos rabinos esperavam um novo Moisés e outros esperavam a reencarnação de Elias, como metaforicamente foi João Batista, o verdadeiro, e por isso o maior profeta da primeira Bíblia. Vamos recapitular as 7 personagens de Apocalipse 12. Educare. 1. A mulher de Israel. 2. O dragão é a primeira serpente. 3. O menino é o verdadeiro Messias. 4. Miguel é o guardião de Israel. 5. A descendência da mulher são os verdadeiros judeus, filhos de Abel. 6. A besta saída do mar é anticristos, político sionista que fará o acordo de paz em Israel. 7. A besta saída da terra é o anticristos religioso, que dará apoio, como João Batista, para o anticristos político. Yahshua continua revelando a Yohanan, ou seja, Jesus continua revelando a João. Depois de ver o dragão, a primeira serpente alada, de pé sobre a areia do mar, eu vi o dragão se transformar em 2 seres. Um deles era uma fera, um ser saído do mar com 10 chifres, e cada chifre levava uma coroa. Portanto, eu vi que ele tinha 10 coroas, e também 7 cabeças. Em cada uma das cabeças havia um nome de exaltação própria. Este ser, que é o Messias dos judeus, terá 7 títulos religiosos e políticos de exaltação própria. 7 títulos de ego. Esta fera tinha o corpo de um leopardo, os pés de um urso e a boca de um leão, assim como viu Daniel. A primeira serpente alada estava encarnada neste ser. Este ser tinha um delta inferior, poder, governo e autoridade. Revelare. Diferente de tudo que você já viu e ouviu, a corporificação que aparece primeiro é a besta, fera do mar, que tem 10 chifres. Prestem atenção nessa parte que vai ser bem importante para a elastificação da consciência de vocês. Vocês vão entender muita coisa. Mas, para entender o Apocalipse, é necessário conhecer a literatura escatológica judaica. Os judeus sabem que Daniel viu 4 bestas saindo do mar, e a última tinha 10 chifres, Daniel 7. Muitos vão dizer que esta besta simboliza o Império Romano, sempre apontando para o Vaticano e tirando o foco de Israel. Os mesmos 4 anjos do mal esperando a data da morte de 1/3 dos homens. E agora os 4 seres encarnam em 4 homens. O quarto animal é a besta do mar, segundo Daniel era terrível, abre aspas, né?
terrível e espantoso, muito forte com dentes grandes de ferro que devoravam e despedaçavam, e pisava em cima de tudo que o enfrentasse. Seus 3 primeiros chifres foram arrancados por um chifre pequeno surgido. Este chifre tinha olhos e uma boca de homem. Daniel 7, 7 e 8. Versículos, tá? 7 e 8. Este chifre representa a grande perseguição contra os que não o aceitarem como Messias. A besta que subiu do mar não é apenas a 4ª besta de Daniel, mas sim a junção das 4. Pois a besta descrita por João tem boca de leão e asas de águia, como a primeira besta de Daniel, pés de urso, como a segunda de Daniel, corpo de leopardo, como a 3ª besta de Daniel, e dentes de ferro, chifres e olhos, como a 4ª besta de Daniel. Da mesma forma que João viu serafins, querubins, anjos e ofanins como 4 seres, aqui temos outra fusão, agora das imagens de Daniel. A diferença é que o 4º animal de Daniel é um 4º reino, do qual sairão outros 10 reis. O 11º rei será o falso Messias dos judeus. Em outras palavras, o 4º reino da estátua de Nabucodonosor, o verdadeiro Lúcifer, interpretada pelo sábio Daniel, será o império dos que, depois dos babilônios, medo-persas e gregos, reinaram em Israel. Mas o foco é Israel. Aqui está o grande problema. Os judeus são o foco do juízo do Criador, e não os pagãos. Roma dividia a arrecadação de 4 impostos com a cúpula religiosa de Israel, como revelamos nos graus dos evangelhos. Os judeus comandam o Vaticano, os Estados Unidos, a Inglaterra, os bancos, o mundo todo. Os 10 dedos da estátua, ou os 10 chifres, não pisarão sobre Israel. Isso é um número metafórico para representar que ao menos 10 nações farão parte do grande acordo de paz em Israel. Delas, que são os chifres ou os dedos, surgirá a 11ª, que será o mais poderoso apoiador de Israel, de onde saíra o grande Messias dos judeus. Não são as contas que nunca fecham sobre os imperadores romanos e sobre os papas, não. Portanto, não é Bush, nem Obama, nem um dos papas, nem Emmanuel Macron. Mas olhem, atentem que será alguém como Jared Kushner, mas apenas do mesmo perfil, jovem, neto de judeus sobreviventes do Holocausto e responsável pelo processo de paz em Israel. O fato é que, se ele conseguir fechar o acordo, Israel o verá com outros olhos. De fato, o chifre pequeno que sai do meio dos 10 é o 11º, e é o mais poderoso, aquele que será apoiado pelos judeus e bíblias americanos. Então, não é Roma quem está em foco, mas sim os apoiadores de Israel, pois do 4º reino do mundo, Roma, que foi os joelhos, as canelas e as pernas do mundo, saiu a Europa, a Inglaterra e os Estados Unidos, onde os judeus se refugiaram para depois dominá-los e sustentar dali o Israel de hoje. Estados Unidos não é um país, é uma extensão política dos judeus. Por isso, o juízo do Criador será muito severo contra os Estados Unidos, o país dos Bíblias. Bem diferente do que diz a teologia, que sempre sataniza o Vaticano e tira o foco dos judeus. Ora, o Vaticano é outra extensão do judaísmo e os Estados Unidos é a extensão política dos judeus. O mar são as regiões fora de Israel e a terra é Israel, a besta. O Messias virá de um país apoiador de Israel, mas será judeu. Precisa ser judeu, absolutamente pró-Israel, assim como está acontecendo agora com Trump e seu genro. A fusão das imagens de Daniel por João prova que o governo do falso Messias será para Israel pior do que os 400 anos de Egito, pior do que os 70 anos de Babilônia,
pior do que a perseguição assíria e persa e pior do que a perseguição romana. Será uma fusão de todas as tribulações de Israel. Ao aceitarem o falso Messias, seus dias de destruição serão os mais terríveis da história de Israel. Yahshua continua revelando a Yohanan: a besta é o sistema judaico-cristão de onde sairá o Messias. Então, eu vi que uma das 7 cabeças parecia estar mortalmente ferida, mas seu ferimento mortal foi curado. Quando Israel e o mundo viram a cura de seu ferimento mortal, todos ficaram maravilhados e começaram a acreditar nele como Messias de Israel. A primeira serpente alada, encarnada nessa fera perigosa que é o Messias de Israel, foi adorada pelos judeus, que dirão nestes dias: quem é como nosso Messias? Se ele sobreviveu e venceu a morte, nenhum inimigo de Israel poderá destruí-lo. Yahvé está com ele. Então este chifre ganhou uma boca para se exaltar. Será nestes dias, logo depois da sua ressurreição, isto é, depois de vencer a morte diante dos judeus, que ele se apresentará como o Messias que os judeus tanto aguardaram. E por 42 meses, ele será aceito como o Messias prometido. Nesses 1260 dias, o Messias dos judeus abrirá sua boca para se revelar e falará sobre Buda, Maomé e Cristo para provar ser o verdadeiro Messias. E ao se proclamar o Messias, estará blasfemando o verdadeiro Messias. Revelare. Os originais dizem claramente que ou ele dirá ser a reencarnação de Cristo, vinda para concluir sua missão, com o apoio do Papa e de muitos pastores nestes dias, ou ele dirá ser da ou ele dirá ser da descendência de Cristo. Tá certo. Ou ele ainda afirmará que Jesus Cristo não foi o Messias, mas que ele sim atenderá a todos os requisitos necessários para sê-lo. Nas suas Bíblias, os termos blasfêmias e amaldiçoar, na verdade, se referem à exaltação própria. Autoproclamação como Messias, que como consequência é uma blasfêmia. Um maldizer sobre o verdadeiro Messias e Jesus Cristo. Ora, nos graus em que vimos as 3 cartas de João, vimos em seu texto o que ele pensava ser o verdadeiro espírito do anticristo. Para ele, todo que não reconhece Cristo, todo aquele, aqui foi esquecido de botar essa palavra, que não reconhece Cristo como Messias, já é contrário a Cristo e blasfemador. Eu não vou levantar daqui para tomar água, não. Tô cheio de coberta aqui em cima. Ai, tá complicado sair daqui. Sobre ser descendente de Cristo, no último versículo original deste grau, vocês verão uma revelação surpreendente sobre o 666. Veja que o Messias dos judeus sofrerá um ataque mortal, ficará doente ou morrerá, para assim vencer a morte e atender às profecias da primeira Bíblia, convencendo assim os judeus e muitos cristãos. Depois, no final dos 42 meses, as 2 testemunhas, Moisés e Elias, também vão ressuscitar. Portanto, teremos delta ressurreições, ou seja, 3. E os judeus, ao verem Moisés e Elias também ressuscitar, ficarão em uma grande bifurcação de escolha. Há aqui a possibilidade de um ataque islâmico contra o Messias, ao qual ele sobreviverá, ou ainda um ataque dos próprios cristãos, ou uma doença provocada pelas 2 testemunhas. O mais provável é um ataque de Islã ou de cristãos radicais, pois logo depois vemos 2 frases que nos levam a essa conclusão. Quem pode guerrear contra ele? E ele fará guerra aos justos. Veja, uma provável retaliação aos que lhe atacaram. Yahshua continua revelando a Yohanan. Então o Criador deu poder ao anticristo para que ele começasse uma grande perseguição
contra os judeus e cristãos que não o aceitarem como Messias. Ele vencerá os judeus e cristãos, como disse Daniel em 7, capítulo 20, versículo 21. E dominará por pouco tempo os judeus e não judeus em Israel e nos países apoiadores. Todos os habitantes da terra que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida, mais antigo que o mundo, do cordeiro que foi morto, adorarão o falso Messias. Revelare. Veja, o Messias não dominará o mundo inteiro, como a maioria afirma. Na sequência adequada das palavras e dos significados originais, temos aqui o óbvio da dualidade, isto é, ou está escrito ou não está. Ou aceita a Cristo como Messias ou aceita ao falso Messias. Portanto, quem não tiver coragem de confessar sua fé em Cristo como verdadeiro Messias, já estará indiretamente adorando ao falso Messias. Só existem dois caminhos. O duelo bem e mal é o principal crivo na GT, que é a Grande Tribulação. Podemos chamar a Grande Tribulação de a escolha final. Yahshua continua revelando a Yohanan. Aquele que tem ouvidos, ouça a verdade que disse Jeremias em 15, 1 ao 6. Uns morrerão, outros passarão por fome, outros serão presos. Serão 4 destruidores contra eles. Os justos permanecerão fiéis até o fim. Então eu vi outra besta, outra fera perigosa, saída da terra, isto é, de Israel. Ela tinha 2 chifres de cordeiro, mas falava como o dragão. A segunda encarnação da primeira serpente alada vem de Israel, e é na verdade a primeira, pois será o falso João Batista, a reencarnação do falso Elias e do falso Moisés. Ele ajudará e preparará o caminho da besta do mar. O Messias dos judeus será ajudado pelo profeta dos judeus. Revelare. Somente quem conhece a dualidade e o foco do Apocalipse vai entendê-lo. Veja, a segunda besta é, na verdade, a primeira a aparecer. Aqui, como religioso muito respeitado em Israel, será reconhecido como o profeta. Israel ganhará 2 messias falsos trabalhando juntos. Os judeus conhecem 2 Baruque 29:4 e 2 Esdras 6, 49 ao 52, nos quais há 2 bestas, que são fonte da revelação de João. O Leviatã, terrível crocodilo do mar, e o Behemoth, terrível animal da terra. O Leviatã provavelmente sairá dos Estados Unidos e será um judeu que fará o grande acordo de paz em Israel, como já abordamos. E o Behemoth será o profeta que sairá da Palestina. Leviatã é descendente de judeus, membro do judaísmo, mas Behemoth é um judeu que já mora em Israel. Os 2 chifres de cordeiro são baseados em Daniel 8:3, pois o profeta terá uma aparência religiosa e mística, porém é apenas outra encarnação do mal. Ele será muito mais que um rabino influente. Ele será o próprio sumo sacerdote do terceiro templo. Yahshua continua revelando a Yohanan. O falso Elias e falso Moisés terão o mesmo poder do falso Messias. Este sumo sacerdote judeu falará em nome do Messias. Ele fará com que todos os judeus acreditem no falso Messias. O falso profeta apresentará o falso Messias aos judeus logo depois que ele vencer a morte. Quando seu ferimento mortal for curado, ele estará pronto para ser apresentado pelo falso profeta como Messias dos judeus. O falso profeta, tido por muitos como a verdadeira reencarnação de Elias, fará descer fogo do céu em Jerusalém, diante de todos os homens. Estes sinais milagrosos o confirmarão como o profeta prometido. O verdadeiro Elias descerá fogo do céu à terra, mas o falso Elias o imitará e fará o mesmo. Os judeus escolherão acreditar no falso Elias. Então o falso profeta, como sumo sacerdote do terceiro templo, ordenará que façam uma estátua, uma grande imagem em honra ao Messias dos judeus, que venceu a morte.
Revelare. Quem conhece a história dos judeus sabe que muitas vezes os sacerdotes no templo promoveram culto aos políticos que protegiam, agradavam e dominavam Israel. Os judeus conhecem a ascensão de Isaías 4:11, que diz: esta imagem pode até ser estátuas literais em todas as cidades, mas o contexto original do próximo versículo nos deixará claro que o termo a estátua ou ídolo se refere a um grande utensílio sagrado que haverá dentro do terceiro templo, capaz de fazer milagres e de matar quem estiver em pecado, entre aspas, contra o Messias. Boa noite, pessoal que está chegando aí, boa noite. Eu não estou lendo os comentários, tá? A imagem da besta não é a TV, como disse David Miranda, nem a internet, nem a imagem do Papa ou outras suposições ensandecidas. Imagem, estátua ou ídolo, no original está falando do objeto de culto, adoração, louvor. Isto é, não tem Roma aqui, nem comunismo ateísta, nem Islã. São os judeus e seus cultos dirigidos pelo falso profeta no terceiro templo. Liturgias messiânicas no templo e em todas as sinagogas. O próximo versículo foi colocado em colchetes nas enciclopédias bíblicas, pois suspeitava-se que fosse um acréscimo feito por escribas, mas não há provas cabais para tal afirmação. Por isso o versículo original foi incluído aqui na Bíblia Original Codex. Yahshua continua revelando a Yohanan. O utensílio sagrado do terceiro templo, que o profeta dos judeus e sumo sacerdote colocará lá a fim de honrar o Messias em Israel, terá poder de fazer milagres. Muitos que orarem dentro do templo ouvirão vozes divinas confirmando o Messias. Os judeus ou turistas não judeus que não quiserem adorar no terceiro templo, que não respeitarem o Messias ou que entrarem para zombar dele, serão mortos ao se aproximarem ou tocarem no objeto sagrado do templo. Revelare. Não é improvável, como já revelei em vídeos graus desde 2012, que este objeto sagrado seja a Arca da Aliança, que, muito mais poderoso que uma imagem de Nossa Senhora, terá poder de realizar sinais e de matar zombadores e inimigos de Israel. Imaginem cristãos, turistas e muçulmanos morrendo ao chegarem perto, tocarem ou zombarem do objeto sagrado, que fará sinais messiânicos de confirmação. Todos os 72 espíritos do mal, todos os daimons estarão neste terceiro templo, realizando estes sinais, assim como foi com Salomão. Lembrem-se dos graus 183 e 185, dos falsos milagres que os judeus faziam nos dias do nosso verdadeiro Messias. Revelare. A tão famigerada marca da besta enfim chegou na Bíblia Original Codex. Não fala de um código de barras, nem qualquer microchip ou nanochip. Não fala de uma tatuagem eletrônica, embora pudesse ser. Nem tampouco leitura da íris ou biometria, o que também faria sentido, até certo ponto. Pois, de fato, são os judeus que usam essas tecnologias para o domínio global. Inclusive, há uma moeda digital criada por uma família de judeus bilionários que estão entre as famílias mais ricas do mundo. É possível que somente os judeus adeptos ao judaísmo adorador do falso Messias conseguirão utilizar este sistema financeiro em Israel. Não fala dos muçulmanos com as mãos e testas no chão diante de Alá. Vem aí a grande desmistificação da tão especulada marca ou sinal da besta. Não será para nós aqui no Brasil, embora muitos a usarão pelo mundo, emocionados pelo poder do Messias dos judeus. Gran revelare. Tudo está na própria Bíblia. Os judeus conhecem Deuteronômio 6:8, que nos revela: colocarás a tefilim por sinal e marca na tua mão, e também na tua fronte, testa, entre os teus olhos. Os rabinos defendem que os tefilim sejam colocados diariamente nas orações da manhã ou no pôr do sol, enquanto se recita o Shema. Os tefilim não são utilizados no Shabá. O termo tefilim significa proteção, adoração e oração. A partir dos 13 anos de idade,
um menino já passa a usar o tefilim, os tefilim. O judeu coloca uma caixinha no braço esquerdo para que fique próxima do coração e enrola uma das tiras na mão esquerda e deixa a outra caixinha na testa, entre os olhos, como frontal. São duas caixinhas, uma na testa e outra na mão. Nosso Supremo Salvador disse em Mateus 23:5 sobre a hipocrisia judaica. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. São 7 voltas no braço e 3 voltas no dedo médio. Temos delta lugares, caixinha na consciência, caixinha no coração, que é o braço, e mão que executará. Pessoal, boa noite a todos que estão chegando aqui. Eu não tô lendo os comentários, tá? Mas depois eu vou ler os comentários e eu vou responder vocês, só para mim não perder a leitura aqui, tá bom? Yashua continua revelando a Yohanan. Um tempo depois, o governo do Messias, o sumo sacerdote do terceiro templo e profeta dos judeus, obrigará todos os judeus, sejam ricos ou pobres, funcionários ou empresários, famosos ou desconhecidos, pequenos ou grandes, a receberem novos filactérios, desta vez na mão direita em vez da esquerda, e na testa, conforme Deuteronômio 6:8, todos os dias, todas as manhãs ou no pôr do sol. Quem não adorar o Messias não poderá comprar ou vender, pois os novos sinais da lei de Moisés, o profeta, possuem o nome do Messias ou a gematria de seu nome. Revelare. Algum sistema de dinheiro digital ao qual só terá acesso quem aceitar o Messias apoiando seu governo. Imaginem, por exemplo, que o tefilim tem a conexão sem fio, Wi-Fi ou Bluetooth, para acessar o sistema financeiro de cada cidadão israelense. O tefilim é, na verdade, a confissão de fé do judaísmo. É uma forma de confessar que você aceita o judaísmo e o Messias dos judeus como verdade. Colocar o charagma, o selo, a imagem ou o sinal do Messias falso será rejeitar o verdadeiro Cristo. Veja, o sinal da adoração é metafórico, mas a adoração diária de um judeu é literal. Nestes novos filactérios distribuídos para os judeus estarão ali o nome, o significado do nome, o pictograma e a gematria de seu nome. Nós já revelamos nos graus 67 e 68 que Davi, Dalet, Vav e Dalet equivalem a 666. O hexagrama de Salomão, sinal, marca e selo de Davi e Salomão equivale a 666. Portanto, o hexagrama deverá estar nos novos filactérios, fazendo parte de todas as orações dos judeus no terceiro templo, junto com o profeta e o Messias. Realmente temos aqui uma trindade do mal, com 3 manifestações. 1. O dragão que encarna em 2 homens. 2. O Cristo cujo espírito encarna em 2 testemunhas. Mas o 66 não tem 3, eu pensei que tinha 3. Mas o 66 está ligado ao terceiro templo, a Davi ou Salomão, nomes prováveis do Messias. Sua idade poderá ser de 30 a 33 anos. É improvável, embora não impossível, que seja outra idade. Yashua continua revelando a Yohanan. Esta gematria e significado é para quem tem sabedoria. Os sábios podem calcular para saber o número do Messias, pois este é o mesmo número do homem, o 6. Pois o homem foi criado ao 6º dia, e este homem, o Messias, estará no final do 6º milênio. O número do Messias falso dos judeus é 666, 666. Gran Revelare. Agora que já desmistificamos o sinal e a marca de oração e adoração, vamos desmistificar seu número, ou a gematria de seu nome. Além de chegar no final da sexta-feira, que é o 6º milênio, o homem 6 ainda chegará perto das 18 horas, quando acaba a sexta-feira e começa o sábado, o reino. Não, o número não é 616. O número não vai se alterar para algo sem sentido só por causa de 2 manuscritos encontrados com número ilegível ou incorreto. Os escribas mudaram o número para 616 para que coincidisse com o nome do Nero Caesar, em latim. Não, o número não é na verdade o nome de Alá em árabe. Não, a marca não é o domingo, e o selo não é a guarda do sábado.
Além de ter o hexagrama do nome de Davi, este falso Messias será filho de Davi, descendente do trono de Davi. Os judeus conhecem Ezequiel 3, 7 a 9, que diz: a testa fronte de Israel é obstinada. Eu fiz as testas e frontes dos judeus mais rígidos que um diamante. Não, adventistas e TJs, não é o Papa na guimetria. Vicarivis Filii Dei. 5 mais 1 mais 100 mais 1 mais 5 mais 1 mais 50 mais 1 mais 1 mais 500 mais 1 igual a 666. Não. Preteristas católicos e outros. Não foi Nero, nem será a reencarnação de Nero, Judas ou Hitler. Caesar Nero, 50 mais 200 mais 6 mais 50 mais 100 mais 60 mais 200, 666. Lembram-se de quando falamos da possibilidade de o Messias afirmar ser uma reencarnação de Jesus Cristo ou pertencer à descendência dele? Pois é, a gematria do nome do nosso Salvador também resulta em 666. Jesus Christus Filii Dei. 1 mais 5 mais 100 mais 1 mais 5 mais 1 mais 50 mais 1 mais 1 mais 500 mais 1 igual a 666. Mas não, judeus messiânicos e desigrejados fanáticos, falar de Jesus Cristo e Jesus Christus não é adorar a besta. O que temos aqui é a possibilidade do nome do Messias dos judeus ser Davi, Salomão, Tefilim, Josué, Yoshua, ou o mesmo nome Yeshua, pois Cristo, os Messias, na gematria, dá exatamente 666. Portanto, se o nome for Davi, o Messias, ou Jared, o Cristo, ou Josué, o Cristo, todos esses nomes resultarão em 666. Lembrem-se de que a marca do bem, o selo 777, nos filhos de Abel é apenas a dualidade da marca dos filhos de Caim, 666. Apenas uma metáfora para mostrar quem vencerá o mal e quem será vencido pelo mal. Tá longo esse capítulo, né? Olha quanta explicação. Tá quase terminando, tá? O selo 777 dos salvos é metafórico, bem como a marca da besta, dos Messias, dos judeus, porém no mal a literalização é maior, pois o mal, sendo dualidade do bem, tem muitos aspectos parecidos, e até muito comum ouvir entre os místicos o diabo imita Deus. Isto é um conceito infantil, pois na verdade não existe imitação, mas somente o hexagrama, para baixo e para cima. São apenas lados opostos da dualidade. Como o mal é material, a matéria, feita por 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons, faz com que o assunto sinal seja material, mas envolva a adoração judaica. Os judeus e seguidores fiéis do Messias em Israel, no Oriente e pelo mundo terão de provar sua lealdade e adoração ao Messias. Do contrário, não poderão receber salários nem participar do mercado financeiro, nem entrar em mercados, ter contas bancárias ou documentos válidos, por causa da política de ordem do Messias em Israel para os seus fiéis. Quem não adorar o Messias será perseguido por ele, e muitos serão mortos. Haverá um novo filactério, um novo tefilim de adoração na mão direita e na testa, para provar a adoração dos judeus, assim como a kippá com hexagrama é uma marca 666 na cabeça dos judeus. É possível também que os judeus nestes dias escrevam o nome do Messias nas suas testas, provando assim maior lealdade à fé judaica e facilitando a identificação enquanto estiverem fiscalizando quem é leal ou não ao governo do Messias em Israel. A questão da adoração envolvendo boicote social e financeiro prova mais uma vez que o preterismo está errado, pois nos dias dos cultos aos imperadores nunca houve qualquer evidência de sanções econômicas contra os judeus ou cristãos entre 60 a 100 depois de Cristo. Gran revelare e gran finale. Mentira, ilusão e engano em hebraico é sheker, cuja gematria é 666. Se Cristo Jesus é o verdadeiro Messias, o falso será 666. 666 significa o próprio o próprio falso. 2 Crônicas 9, 13 nos diz: e o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão era de 666 talentos de ouro, isto é, 23 toneladas e 300 quilos de ouro puro. Ora,
Salomão representa o selo 666 e o Messias através de seu filho Davi, o herdeiro. Em Esdras 2:13 encontramos: os filhos de Adonicã são 666. Adonicã em hebraico significa aquele que venceu a morte. Veja que perfeição. João conhecia muito bem a primeira Bíblia para fazer esta relação. Tudo aponta claramente para o Messias dos judeus, o 666. Por fim, esse selo que os judeus usarão pode ser algo como XP, XPTO, XR, como é que é? Eu vou ler em letras, tá? CHIRHO. O PX que vemos nas igrejas católicas, símbolo do nome de Cristo, por conta das iniciais de seu nome em grego. O mesmo pode acontecer com o anticristo. E aqui se encerra o capítulo 13, versículos de 1 ao 18. Vocês estão percebendo que tem muitos revelares, tem muitas explicações aqui dentro, né? Por isso que demorou demais esse capítulo, para vocês poderem entender que às vezes, quando a gente se limita numa Bíblia só e não consegue entender, precisa de uma outra dessa para explicar em detalhes para a gente poder entender melhor, né? Meu Deus. César do céu. Essas histórias de vocês não cansam de me surpreender. Tiago, bem-vindo, Tiago, Curitiba. Tá frio aí, Tiago? Acredito que sim, né? Aí é mais frio que aqui. Bem-vindo, Tiago, boa noite, obrigado pelo carinho. Oi, Lete, bem-vinda, mulher. Não sei se tá na live ainda, agora que eu tô lendo os comentários. Bem-vinda. Filho pequeno é isso aí, né, Lete? Se o Rod estivesse aqui, já teria me tirado um monte também. Selma, boa noite. Fátima, Fran, Silvane. Como é que é? Vicência, eu acho que é esse teu nome. Vicência, eu não tenho muita propriedade para falar de espiritismo, tá? E aí hoje o tema ele é só apocalipse, olha. Senão vai ficar muito tarde para mim. Tá, bora lá. Né, Gleidiane? É isso aí. É bem isso aí o espírito do religioso hipócrita. São Paulo, Emanuel, bem-vindo, cara. Bota uma fotinho aí. Pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação a isso aqui que eu acabei de ler? Cara, eu acho que eu já tô quase 1 hora na live, né? Por aí. Capítulo grande, né? Às vezes cansa um pouquinho. Mas é para vocês poderem entender o quanto tem detalhes, né? Muitas metáforas, muitas coisas pra gente poder entender. E se a gente talvez não tivesse uma Bíblia dessa para poder explanar, ficaria mais difícil, né? Nenhuma dúvida? Posso encerrar a live? Quando eu tava lendo, tava todo mundo falando. De nada, Marcos. Bem-vindo. Agora é hora de falar. Ah, não, né, Jusilene? Ah, não, né? Tá de sacanagem, né? Tu chegou agora na live, Jusilene? Eu vou publicar depois, tá? Esse vídeo lá no canal no YouTube. É normal ficar perdido, César. É muita informação que tu recebeu a vida inteira. E aí depois é normal ficar meio perdido. Glade Jane, ele teve uma experiência de EQM? Teve várias pessoas que já tiveram essa experiência. Boa noite, Silvane. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 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 。 . . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
Curou um cachorro no sítio. Ô Gleidiane, lembra que Jesus Cristo falou que a nossa fé é capaz de qualquer coisa? Inclusive de curar? É que claro que existem muitos charlatões, né? Muitas pessoas que abusam disso, da fé das pessoas, enfim. Mas muitas pessoas têm sim. Qualquer pessoa tem capacidade de fazer qualquer coisa na vida delas, desde que elas tenham fé. Mas por que tu perdeu 50% dos teus bens? Eu não entendi, César. Bem-vinda, Silvane. Bem-vindo, Alde. Aldebaran, não sei se assim se falta o nome. Bem-vindo. É muito importante a gente explanar a consciência, independente de que religião a gente tá, né? O que importa não é a religião, o que importa é a nossa consciência, o nosso amor ao próximo, o respeito. O resto a gente deixa de lado, né? Bem-vindo aqui, tá? Ô César, eu não entendi o que tu falou. Tu deve estar digitando, porque daí também é complicado vocês digitar, né? Enquanto eu tô falando aqui. Eu vou esperar tu responder. Eu não entendi o que tu falou, perdi 50% dos meus bens. Exatamente. Concordo contigo, Alde. Eu acho que assim se fala teu nome, não sei. Boa noite. Não sei teu nome. User ali, não sei teu nome. Bem-vindo ou bem-vinda. César, olha só, César. O sábado, olha só. O sábado até hoje é uma crença do judaísmo, tá? O sábado ele está atrelado ao Antigo Testamento. Eu vejo muitas igrejas ainda focadas em Antigo Testamento. É tão triste isso, tão triste. A maioria é assim. O novo não vale. Parece que Jesus Cristo não morreu por nós. Parece que Jesus Cristo acho que nunca existiu, na verdade. Só vale o velho. Claro, quando lhe convém, né? Também. É muito triste isso. Eldei, eu acho que essa é a tua pergunta, teu nome, aliás. Bem-vindo, boa noite. Eu acredito sim, tá? Não me pergunte por quê, como, mas eu acredito que Deus não é limitado como nós, né? Ele pode criar qualquer ser que ele quiser. Esses OVNIs, essas coisas não identificadas, eu acho que tem alguma coisa a ver, sim, tá? Mas isso é uma crença pessoal minha. Robert, como é que é? Ai, meu olho tá ardendo. Ui, Robert Van, eu acho que é assim que se fala. Obrigada, tá? Te prepara pra ser rejeitado, tá? Quando tu postar os meus vídeos, as pessoas vão te odiar. Te prepara. Fui criada no evangelho, mas hoje em dia não vou muito à igreja, tem problema. Minha filha, tu tá liberta. Tu não foi criada, tu foi numa religião, na verdade, né? Tu tá recebendo o verdadeiro evangelho aqui e tu não precisa de religião pra isso. O importante é Deus. Jesus Cristo não era religioso, ele não participava de nenhuma religião. Tá? Não te preocupa, não te apega a isso. Jesus nos ama demais, demais. Às vezes fica até difícil entender o amor dele. Por esses seres humanos aqui que, olha, somos nós que não merecemos. Não merecemos o sacrifício dele. Sinceramente. Vamos ver aqui. Você estava lendo quando elegeram Bolsonaro Messias, está explicado, falso profeta. Não. O falso profeta. Jair Messias Bolsonaro, né? Ah, vocês acham que o Bolsonaro tá incomodando, né? Bolsonaro é peixe pequeno.
perto do que vai vir. Robert Van, tu tem uma mente bem explanada, né? Tu faz uns questionamentos que a maioria das pessoas não fazem, cara. Cara, tudo é possível, né? Tudo é possível. E o teu pensamento ele tem bastante lógica mesmo. Exatamente, Alder. Eu acho que é Alder, sei lá como é. Ai, meu Deus. Ai, vocês botam uns nomes difíceis aqui que fica difícil identificar. Boa noite, Neide. Bem-vinda. Elday. Totalmente desenvolvida eu não tenho, nunca vou ter, né? Mas eu tô aí. Consciência é tudo, né? Se a gente não abrir o terceiro olho, olha, a gente literalmente vai fechar esses dois também, porque tu tem que tá se preparando, tu tem que estar sempre evoluindo, sempre aprendendo, tu nunca pode parar, nunca pode se conformar. Alde, tá bom, beleza. Deixa eu ver aqui. Que infernito! Não sei se é o teu nome, tá? Bem-vindo. Eu só achei engraçado. Cara, é porque na verdade é religião e ciência, né? Pra ser mais específico assim. Porque a ciência, ela já comprovou várias coisas de Deus, incontestáveis, né? E a ciência, ela é importante para a gente entender várias coisas, inclusive a assinatura de Deus, né? Claro que algumas coisas não, né? Mas, assim, a gente tem que saber que uma coisa unificada a outra, que algumas coisas explicam outras, enfim, que é importante, que é importante a gente ter isso, né? A gente não como é que eu vou explicar? Nós não somos ninguém que não possamos evoluir com o avanço da ciência. Claro que a gente pode, claro que a gente pode aprender com a ciência, que pode explicar muitas coisas, né? É graças à evolução da ciência também que a gente não tem mais mulheres hoje morrendo no parto, por exemplo. Claro que isso acontece, enfim, mas antigamente morriam muitas mulheres porque não existia uma cesárea, né? Mulheres que não tinham dilatação, bebê que estava virado, enfim. Então, assim, a gente deve muita coisa à ciência, só que tem coisa que a gente não deve ficar absorvendo tudo. Algumas coisas não são necessárias, mas eu acho que a ciência, sim, é muito importante para a gente entender muitas coisas, inclusive para nos beneficiar também. Pessoal, meu Deus do céu, vocês não parem. Vamos lá. Tem oficina e é muita informação. Vai ali, vai aqui, decide orar em casa. É que eu não entendi o que tu falou antes, César. Tu perdeu 50% dos teus bens. Eu não sei se tu mandou a mensagem antes, mas pra mim não apareceu. Deve ter sido bloqueado alguma palavra que tu mandou pelo TikTok. Aí eu não entendi essa informação que tu passou. Oi, Neide. Faz uma semana e pouca que eu não fiz mais live, tá? Tá bem corrido aqui pra mim. É bem questionado. Que infernito. Tem lógica. Eu acredito muito nisso. Tem lógica, sim. Que tu fala. Silvane, eu tenho vídeos todos os dias, tá? Os meus vídeos estão sendo postados todos os dias aqui no TikTok. O que tu não viu mais foi as minhas lives. Faz uma semana já que eu tô sem fazer live, tá? Mas vídeo tem todo dia. Jesus tem várias assinaturas, várias. Mas a principal delas é o Delta, que é 3 em 1. Deus é 3 em 1. Claro que existe. É o Day. Existe sim, só não deu as caras ainda, mas existe. Obrigada, Silvane. Que pergunta bonita essa tua, Jusilene, tá assim? Olha só que interessante, Jusilene, essa tua pergunta. A assinatura de Deus, ela tá no nosso DNA. Vocês lembram que o nosso DNA ele é uma espiral? São duas serpentes, é a assinatura de Deus. Duas serpentes. A primeira é a serpente do conhecimento do bem e do mal,
né, que é metaforicamente falando no Jardim do Éden, e a segunda serpente, que será o próprio Cristo, que é a segunda serpente, bem e mal. É uma assinatura de Deus, tá? E é muito profundo esse estudo aí. Depois tu dá uma olhadinha lá no canal do Akel, que até eu chegar nesses vídeos profundos vai demorar bastante. Eu tô muito abaixo do Akel. Então, eu aconselho vocês a assistirem esses vídeos lá no canal Bíblia Original Codex, que o Akel explana bem isso. É muito interessante, tá? Meu ex-pastor disse que agora sou maçom, por isso está na Filosofia X. Meire, bem-vinda, Meire. Ele não sabe nem o que é maçom, pra estar falando disso. Se ele soubesse que maçom é mais evoluído do que religioso, ele não falaria tanta merda, né? Sério, Robert Van? Eu nunca vi o Akel, eu não conheci o Akel pelo YouTube. Olha que eu procurei ele muito tempo, viu? Eu conheci o Akel por um amigo meu que me indicou. Boa noite, Armin. Boa noite. Que tradução bíblica? Boa noite aqui, ó. Não sei o teu nome. Top, né? Geromar, boa noite, bem-vindo. Drica, bem-vinda, Drica. Boa noite. O nome do canal é Bíblia Original Codex, tá? Bíblia Original Codex. É só vocês verem tudo, vocês olharem aos seus redores, que a assinatura de Deus está em todo lugar. Todo lugar. Se vocês explanar um pouquinho mais a consciência, que vocês percebem que Deus está em todo lugar, de várias formas se manifestando. A assinatura 3 em 1 é a principal. Se fez Pai, se fez Filho, se fez Espírito Santo. Estado líquido da água, estado da água, sólido, líquido e gasoso. Faz uma semana já que eu não estou mais fazendo live. Realmente Deus é 3 em 1. Se vocês forem pegar todo, qualquer coisa que vocês forem fazer ligada à ciência ou não, vocês vão ver a assinatura de Deus ali. Elétrons, prótons, nêutrons, tudo é 3 em 1. Tudo está interligado a Deus. Ah, tu tá queimadinha comigo, Adelina. Ai, meu amor, que perca de tempo. Mas você tem esse nome de Deus aí no seu perfil? Por que você quer saber? Eu não entendi a tua pergunta. Tava ligada ao sistema, né, Robert Van? Por isso. Como assim, Jusilene? Duas descendências de Deus e do homem, como assim? Jesus é o próprio Deus, ele se fez filho. Boa noite, Valani. Como é que é? O Alan. Ai, não, desculpa, o Alan. Eu acho que é o Alan. Teu nome, boa noite. Pessoal, mais alguma dúvida? Tô caindo de sono. Cansada. Carro aí, não sei. Eu não sei se é o Alan. Eu li assim, não sei.
Ah, carro. Muda esse teu nome aí, cara. Só se teu nome for carro, daí tu me perdoa. Mas acredito que não deve ser, né? Cara, tudo é possível, tá? Nesse mundo aqui, não dá pra te duvidar de nada. Tudo é possível aqui. Quanto mais medo tu tiver, mais difícil vai ficar de tu entender e evoluir. Enfrente o medo. O medo é necessário para que a gente evolua. Mas não perde tempo não, enfrenta agora. Depois tu vai te lascar. Em que contexto tá isso, Robert Van? A tua pergunta. Jesus não orou para ele mesmo, como muita gente fala. Jesus ensinou a verdadeira forma de orar, e quando ele ia aos montes sozinho, ele nunca ficava orando para ele mesmo, ele meditava. E em público, ele ensinou como é que deve ser feita a verdadeira oração. Por que que ele fez isso? Porque muitas pessoas, religiosos, enfim, oravam de forma mística, de forma chata, cansativa, que, que, que não condizem com a realidade, né? Deus é um ser como nós somos feitos à sua imagem e semelhança. E Jesus veio para nos ensinar isso, tanto é que eu falo que ele veio para ser menor. Ele sempre se declarou filho no início, mas nos últimos tempos ele se declarava o próprio Pai. Os discípulos, né, já tinham entendido essa mensagem. Jesus Cristo foi morto, inclusive, por declarar ser o próprio Deus. Ele foi considerado um blasfemador, foi chamado de herege, enfim. Que infernito. Cara, eu tô achando muito engraçado esse teu nome, cara. Eu não sei se é assim teu nome mesmo. Ah, é que na verdade, se a religião fosse verdadeira, por que que existem tantas? Essa é a pergunta. A Caim é a primeira serpente ali. Faz parte também, representa o mal, né? Digamos assim. Mas não no contexto que eu tinha explicado antes. Obrigada, Silvane, pela tua participação. Boa noite. Pessoal, mais 5 minutos eu tô vazando também. Boa noite. Ainda dá tempo, gente. Cada nome que vocês botam aí. Ó, Christian. Tá vendo essa aliança aqui, ó? Tá no meu dedo há 11 anos já. As minhas lives aqui, eu não boto, eu não reposto elas. Eu reposto elas lá no YouTube. Exatamente, Drica, exatamente. Obrigada, Gisele, pela tua participação. Beijo, tá? Alde também, obrigada pela tua participação. Fabiana, bem-vinda, Fabiana. Ô, Fabiana, eu tenho um canal no YouTube, Cristiane, lá meu nome inteiro, Cristiane Vimes, tá? Tem o link aqui no meu perfil, tem 2 lugares que tu pode achar, tanto aqui no símbolozinho do Instagram, como no link que tá abaixo. É bem facinho de tu achar meu canal. Se inscreve lá, ativa as notificações, tem vídeo todo dia, tá? E lá tem 2 vídeos falando sobre esse mesmo tema. Como que eu devo orar fora do sistema religioso? Como é que é o verdadeiro Pai Nosso do aramaico e do grego original? Eu faço essa reflexão lá em 2 vídeos que eu gravei. Tem mais vídeos sobre oração também, tá? Que oração, na verdade, é intenção. Tá explicado bem detalhadamente. Depois tu vai lá no meu canal e dá uma olhadinha, tá? Tenho certeza que tu vai gostar, principalmente da oração original. Boa noite, Neide. Bíblia Original Codex, Filosofia X, tá? Obrigada pela participação, Marcos.
Esse tema aqui não tem como eu falar, cara. Eu já tô encerrando a live. E não tem como eu falar sobre esse tema agora. Cristiane Vimes, o meu canal, tá? Tem problema não, Christian. Ó, a Fran colocou aqui, ó. Cristiane Vimes. Ó, tu já tinha visto. Eu tô lendo e respondendo. A Angel também colocou. Christian, não me achando a Bambambam aqui, porque eu não sou melhor que ninguém, mas eu já tô acostumada com esse tipo de brincadeirinha aqui. De vez em quando vem uns caras fazer essas brincadeiras aí. Tem problema não. Mas assim, eu só não gosto de falta de respeito, sabe? Tem problema. Até a próxima, Drica. Obrigada. Paulo, boa noite. Meu Deus, César, não acredito. Tá me falando umas coisas aqui, César. Só por Deus mesmo, né, César? Tudo bem, Carla? Mozinho. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Bem-vindo. Chegou bem atrasado, cara. Eu já tô encerrando a live. 2 minutinhos eu vou encerrar a live. Mas eu vou repostar essa live lá no canal no YouTube. Vocês nunca dão valor, né? Mas tá, tudo bem. Vocês nunca dão valor. Vocês pedem... O tema que vocês mais pediram pra mim aqui foi Apocalipse. Eu tô trazendo Apocalipse pra vocês. Tem todo o Apocalipse de 1 a 12 lá já postado no meu canal. E vocês não dão valor. Vocês não vão lá assistir. Oi, Eduardo. Boa noite. A Fran aqui, ó. Tem uns aqui que são fiéis, né? Não sai de lá. Mas, olha, a grande maioria que pede são sacana. Depois eu vou fazer uma playlist pra deixar tudo num lugar só. Eu tô fazendo isso, tá? Meu tempo ele tá bem corrido, porque tem muitas coisas que eu tenho que reorganizar. Inclusive fazer essas pequenas mudanças ali no meu canal. Eu vou fazer essa playlist pra deixar tudo numa playlist só, porque vocês vão ter que procurar, tá tudo espalhado os vídeos. Mas eu vou fazer uma playlist só pra jogar todo o Apocalipse numa só, tá? Ana, bem-vinda, Ana, justo agora que eu tô saindo. Boa noite. Olha, não duvido de nada, aqui é o Lésio Franco. Ô, Fran, obrigada. Primeira vez aqui que eu tô, né, Ana? Faz tempo que eu não voltei mais. Ah, então tá, pessoal. Fico muito feliz que vocês vão lá conhecer meu canal. Tem muita coisa legal lá. Meu canal, ele tá bem cru agora. Eu não consigo mais editar, tá? Eu não dou mais conta. Graças a Deus isso é bom. Eu não tô dando mais conta. Porque tem vídeo todo dia lá. Então eu só posto o vídeo e já jogo no canal, tá? Eu tô gravando e jogando direto. Porque eu não dou mais conta de editar. Antes eu conseguia. Vocês vão ver que os meus vídeos, alguns são editados e alguns não. Tá? Mas eu acho que eu não posso deixar de gravar, de postar pra vocês, usar isso como desculpa, sabe? Quem sabe mais pra frente ele vai ter uma visãozinha melhor. O importante é o conteúdo dele, né? Que infernito, obrigada, cara, obrigada. Pessoal, eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui. Tava com saudade já de vocês. Perdoem aí eu não poder ter vindo antes, tá bem corrido, bem corrido. Eu tô com outras coisas agora, fazendo também ao mesmo tempo. Tô aproveitando a ausência do Roger aqui, pra mim conseguir fazer mais coisas, deixar mais coisas adiantadas. Tá corrido, é muito cansativo, vocês não têm noção do quanto tem que ficar estudando, tem que gravar vídeo, a voz cansa, tem que dar conta de 3 redes sociais, mas eu acho que vale a pena, sabe? Então eu prefiro fazer menos, uma coisa mais simples, mas não deixar de fazer. Eu acho que isso aqui que é o mais importante. Obrigada, qualquer coisa é só me chamar lá no Insta, no Telegram. Tá, todos os meus dados estão aqui no meu canal. Meu canal não, no meu perfil do... Eu troco tudo, quando eu tô lá eu falo de cá, quando eu tenho que eu falo de lá. Aqui no meu perfil, tá? Qualquer coisa estamos aí. Beijo, pessoal, saudades também. Tchau, tchau pra vocês. Até a próxima.